E aí pessoal, beleza? Vamos lá. A aula de hoje é de equações exponenciais, certo? Eu resolvi trazer essa aula aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Porque a gente até agora trabalhou apenas revisão, tá bom? E agora eu quis trazer um conteúdo novo, né? Que a gente ainda não viu em sala de aula, tá bom? Conteúdo de equações exponenciais. O que seria uma equação exponencial? Equação exponencial, o nome já diz, é uma equação deste tipo aqui. Uma equação cuja a incógnita da minha equação é um expoente, uma potência. Nós temos uma potência aqui e nós queremos descobrir o valor desse expoente bem aqui, certo? Um exemplo bem simples e prático. Nós temos aqui 4 elevado a x igual a 16, certo? Uma potência, ela tem uma estrutura, certo? Uma estrutura, a potência, ela vai ter uma base, que é esse valor de baixo, bem aqui, né? 4. E teremos expoente, né? O expoente é o valor no qual a minha base será elevada, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui esse problema, bem simples, esse exemplo bem simples, que diz o seguinte. 4 elevado a x igual a 16, né? Quanto é que vale esse valor x aqui? Quanto é que ele vale, né? Muito fácil de resolver essa questão, bem intuitiva também. É o seguinte, o primeiro passo para você resolver uma equação do exponencial é você tentar igualar as duas bases, tá bom? Nós temos aqui uma base 4, certo? E aqui eu tenho um valor 16, né? Eu tenho que fazer com que esse 16 se torne uma potência de base 4, certo? Para 16 virar uma potência de base 4 é muito simples, né? Você vai ter 16, né? 16 ele é a mesma coisa que 4 ao quadrado, tá bom? Certo? Porque 4 vezes 4 é igual a 16, tá bom? Então é o seguinte, eu vou ter 4 elevado a x vai ser igual a 4 ao quadrado, tá bom? Eu estou usando essa relação aqui. 4x é igual a 4 ao quadrado. Eu posso agora igualar essas duas potências, tá bom? Por quê? Porque as bases são iguais agora, né? Então eu vou igualar essas duas potências e eu vou obter x igual a 2. Eu posso fazer isso aqui, né? Por quê? Porque as bases são iguais, tá bom? Então, neste caso, o valor de x que nós temos aqui é igual a 2, tá bom? Seria isso aqui, então. 4 elevado a 2, né? Que é igual a 16, tá bom? Pronto. Simples assim. Ah, professor, é só isso? Não, não é só isso. A gente vai continuar vendo algumas propriedades e algumas questões mais complexas do que essa aqui, né? Para a gente dar continuidade, vamos ter que relembrar algumas propriedades e potências, tá bom? Nós temos aqui algumas propriedades, são 3 elas, que vamos usar para resolver alguns exemplos. Essa propriedade das bases iguais, né? Quando você tem duas bases iguais e dois expoentes aqui em cima, multiplicando, né, o produto de duas bases, você pode igualar simplesmente a base e somar os dois expoentes, né? O expoente x eu somei com o expoente y, tá bom? Aqui está um exemplo numérico, né? Se eu tiver 4 elevado à terceira vezes 4 elevado à quinta, é a mesma coisa que 4 elevado a 8, né? 3 mais 5 igual a 8. E a base, né? Esse valor aqui, ele permanece, tá bom? Bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Beleza. Segunda propriedade, que a gente vai usar também. Temos aqui uma potência de expoente negativo, certo? Uma potência de expoente negativo. Então é o seguinte, o que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Esse expoente negativo eu posso chamar ele também de inversa, né? Para fazer com que ele se torne positivo, basta você pegar a base e colocar aqui embaixo na fração, tá bom? Você tem um termo em cima, 1, né? Porque é um valor, é como se tivesse... Na verdade, não é como se tivesse. Tem, na verdade, 1 aqui multiplicando, né? Temos um 1 invisível aqui multiplicando. Então, o que estamos fazendo é unicamente passar esse b, essa base, para baixo, tá bom? Aqui nós temos um exemplo numérico. Se eu tenho, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu tenho 4 elevado a menos 2, né? Isso aqui pode ser escrito nessa forma aqui, né? Eu posso escrever 1 sobre 4 elevado a mais 2, tá bom? O sinal muda, né?
Nós poderíamos ter uma questão assim também. Eu posso pegar aqui um outro exemplo, né? Para não ficar um exemplo tão simples, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui 4 sobre 3 elevado a menos 2. Você vai inverter, certo? As posições nessa fração. O numerador vai ficar no denominador e o denominador vai ficar no numerador quando eu passar essa potência para ser positiva. Então vai ficar o seguinte, ó, o 3 que estava embaixo passa para cima, o 4 que estava em cima passa para baixo. E aqui fica positivo, tá bom? Por isso que eu disse que se chamou inverso isso aqui, certo? Negativo, porque ó, na hora de passar para cá, quando você quer transformar essa potência em positivo, você basta inverter, né, as frações aqui. Estava 4 sobre 3, agora ficou 3 sobre 4. Tá bom? E agora temos a terceira propriedade aqui, que a gente vai usar quando estiver trabalhando com problemas de raízes, né? Raízes quadradas, cúbicas e assim vai. Nós temos aqui uma raiz, né? Em que nós temos essa base, né? Esse valor aqui dentro, radicando, né? Que vai ser igual a esse mesmo valor, de forma que você transforme esta raiz na forma de fração, né? Esse valor que está aqui dentro, esse expoente que está aqui dentro, ele vai para fora, vai ficar na parte de cima da minha fração. E esse valor aqui da minha raiz, ele vai para baixo, né? É uma relação que a gente já viu em sala de aula. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, tá bom? Nós temos aqui um exemplo numérico também para a gente ficar mais explicativo. Então eu tenho aqui 10 elevado a 2, né, raiz cúbica, né, de 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 elevado a 2 sobre 3. Né? Vou escrever aqui para ficar mais visível. 10 elevado a 2 sobre 3, tá bom? Quem estava na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, certo? E daqui a pouco a gente vai resolver uns exercíciozinhos. Vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ter aqui o nosso primeiro exemplo, certo? O exemplo diz o seguinte: 2 vezes 2 elevado a x é igual a raiz sexta de 8 vezes raiz quarta de 2 vezes raiz sexta de 2, certo? Nós queremos descobrir esse valor de x bem aqui, o valor da nossa incógnita. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente organizar essas raízes na forma de fração, tá bom? Então eu vou repetir esse valor bem aqui. 2 vezes 2 elevado a x, que é igual a 8 elevado a quanto? Essa potência aqui é 1, né? Quando não tem é igual a 1, né? Então vai ficar 1. Quem está no sol vai para a sombra, né? É para aqui para baixo, tá bom? Então, ó, representa dessa forma. Vamos agora representar essa raiz na forma de fração. Vai ficar 2 elevado a 1 sobre 4, usando o mesmo raciocínio anterior, né? Quando a potência aqui é 1, o expoente aqui é 1, passa aqui para cima. Isso aqui passa para baixo. Vamos ter agora essa raiz aqui, né? Vai ficar 2 elevado a 1 sobre 6. Certo? Agora nós temos um porém aqui, né? Aqui eu não posso... Eu posso até multiplicar esses dois valores, né? Porque eles têm bases iguais, tá bom? Então eu poderia usar a regra de repetir a base e somar os expoentes. Só que nesse caso eu não posso aqui, né? Por quê? Porque a base é diferente. Aqui é 8, certo? Aqui é 2, mas aqui é 8, é diferente. Então eu quero adicionar esse valor ao meu produto, né? Eu quero fazer o produto com todos os três termos, né? Então eu vou ter que manipular esse 8 aqui de uma forma que ele se torne um valor de base 2, tá bom? Vou repetir isso aqui. 2 vezes 2 elevado a x, certo? 8, vamos lá. O 8, eu posso representar ele como sendo uma potência de base 2, tá bom? 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, né? Por quê? Né? Porque 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, esses valores são iguais, né? Então, eu posso representar 8 como 2 elevado à terceira. Vamos lá.
2 elevado à terceira, né? Elevado a 1/6, tá bom? Repetimos os outros termos também, certo? Vamos lá. Aqui eu vou igualar algumas bases que eu posso igualar, termo a termo, né? Olha o que é que eu tenho aqui. Duas bases iguais, tá bom? Então eu posso multiplicar, fazer o produto disso aqui. Então eu repito a base e somo os expoentes, certo? Aqui, que expoente é esse aqui? Quando não tem, a gente sabe que é 1, né? Tem sempre um expoente 1 aí em qualquer número, né? É que a gente mantém ele sem colocar. Então é o seguinte, como aqui é 1, eu vou somar agora esses dois valores. Eu somo x a esse 1 dessa outra base aqui, tá bom? Então, 2 vezes 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x mais 1. Vou botar até um parênteses aqui para ficar no mesmo contexto, certo? Então é o seguinte, aqui agora nós temos 2 elevado à terceira elevado a 1/6. Eu tenho uma potência elevada a um outro expoente, né? Um expoente elevado a outro expoente. Quando eu tenho esse caso aqui, para resolver é muito fácil, basta eu fazer uma multiplicação entre esses dois expoentes aqui. Vou multiplicar 3 vezes 1/6, né? Então vai ser 2 elevado a 3 vezes 1/6. Bom, e aqui eu repito os outros valores. Aqui eu vou repetir, não vou alterar nada por enquanto, certo? Já aqui eu vou fazer o produto, né? Vai ficar 3 multiplica por 1, fica 3/6, vezes 1/4 vezes 1/6, tá bom? Aqui maior para ficar mais visível. Então vamos lá. Agora eu posso igualar essas bases aqui, certo? Eu vou igualar todas essas bases. No caso, a base 2, né? Vou repetir, certo? Já igualei, na verdade, as bases, vou só repetir aqui e somar os expoentes, tá bom? Então eu vou ter 3/6 mais 1/4, né? Repare que eu estou somando todos os expoentes aqui, mais 1/6, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho 2 elevado a x mais 1 vai ser igual a 2 elevado a isto aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu tenho frações, eu somo de frações, mas esse denominador é diferente desse aqui, né? Eu tenho que fazer com que eles se tornem iguais, né? Para os denominadores ficarem iguais, tem que fazer o MMC. Eu não vou fazer agora porque eu sei que todos vocês já devem ter feito aí de cabeça, tá bom? Então o MMC desses três termos, desse 6, desse 6 e desse 4, no caso o MMC de 6 e 4 é 12, tá bom? MMC é igual a 12, certo? A gente faz 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 3, 6. Aliás, 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1, 3, né? Mais 3. E 12 dividido para 6, 2. 12 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Bom, vou repetir aqui. Então eu vou ter 2 elevado a 12, certo? Vou somar todos esses termos aqui, né? 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11, certo? Eu tenho aqui. Pronto, agora eu tenho as bases iguais, agora eu posso igualar o meu expoente, certo? Os expoentes aqui, eu tenho uma base aqui, igualdade. Então eu vou fazer com que esses expoentes fiquem iguais, né? Assim, tem que fazer a igualdade, né? Eu já tenho as bases aqui, eu posso usar essa propriedadezinha que eu mostrei anteriormente, né? Mostrei aqui, né? Tem as bases iguais, né? Eu posso agora igualar os expoentes. Vamos lá. Eliminamos essa base, vai ficar x mais 1 é igual a 11 sobre 12.
tá bom? Então, eu vou fazer meios por meios, extremos por extremos aqui. Vai ficar 12 vezes x mais 1, que é igual a 11. Vamos fazer a distributiva bem aqui, com esses valores aqui, tá bom? Então, vai ficar 12 vezes x é igual a 12x, mais 12 vezes 1 é igual a 12, isso tudo igual a 11, certo? Esse 12 passa para o outro lado, vai ficar 12x, que é igual a 11 menos 12. Então, 12x vai ser igual a menos 1, certo? E para finalizar, nós temos que x é igual a menos 1 sobre 12. Era o que faltava na minha questão, né? O valor de x que tem aqui, né? Então, esse x aqui, ele vai valer exatamente menos 1 sobre 12. 1 dozeavos, tá certo? Vamos para a próxima questão.